Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Carlos Fernandes, eu sou terapeuta holístico, criador da plataforma da Conexão Energética, que busca trazer os conhecimentos da sabedoria ancestral conectada aos novos conhecimentos da ciência, tecnologia e da espiritualidade para uma vida consciente e com autonomia. Também sou o criador deste curso, o curso Conexão Xamanismo, Iniciando o Caminho Sagrado, um curso para iniciantes no xamanismo baseado no livro As Cartas do Caminho Sagrado, a descoberta do ser a partir dos ensinamentos das tradições nativas ancestrais dos povos da América do Norte. Este curso acontece aqui, de forma aberta e gratuita, no canal da Conexão Energética no YouTube, todas as terças-feiras à noite. E acontece também na plataforma da Conexão Energética, onde aprofundamos todos os ensinamentos, aplicações, atributos e desafios de cada uma das cartas que estamos estudando, além de termos sempre uma meditação baseada naquela carta. A inscrição na plataforma da Conexão Energética permite que você acesse todo esse conteúdo de forma detalhada e aprofundada. O link com informações adicionais para se inscrever na plataforma da Conexão Energética está disponível aqui na descrição deste vídeo. Hoje vamos estudar a 43ª carta, a cerimônia da doação com a sabedoria ancestral da liberação. Vamos nessa? Doar verdadeiramente não é apenas retirar algo das nossas mãos, é liberar do coração a necessidade de possuir, controlar, acumular ou receber algo em troca. A cerimônia da doação apresenta uma medicina que ultrapassa a simples generosidade material. Seu ensinamento central, sua sabedoria ancestral é a liberação. O movimento consciente de abrir as mãos e permitir que a energia volte a circular e reconhecer que a vida não pode ser possuída, apenas recebida, honrada, compartilhada e devolvida ao fluxo. No contexto do livro das Cartas do Caminho Sagrado, a cerimônia da doação ou potlatch não é descrito como uma distribuição de sobras, mas como uma cerimônia de entrega. Doa-se algo útil, estimado e dotado de valor, e a profundidade do ritual está justamente aí. Não se oferece apenas algo que perdeu a importância, mas algo cuja liberação revela os vínculos invisíveis que mantemos com a matéria, a identidade, o reconhecimento e a sensação de segurança. A doação transforma-se assim em um espelho. Ao entregar, descobrimos aquilo a que realmente estamos presos e é possível doar sem liberar. Podemos oferecer um objeto e continuar emocionalmente ligados a ele. Podemos ajudar alguém esperando gratidão, reconhecimento, fidelidade ou retribuição. Podemos doar para construir uma imagem de bondade, aliviar a culpa ou conquistar influência. Nesses casos, o objeto muda de mão, mas o apego permanece dentro de nós. A cerimônia da doação ensina que a verdadeira entrega só se completa quando deixamos de controlar o destino daquilo que oferecemos. A liberação acontece quando o gesto não cria uma dívida emocional. Na vida moderna, isso se aplica não apenas aos bens materiais, mas também aos relacionamentos. Muitas vezes, damos amor,
tempo, atenção, conhecimento ou cuidado, esperando que a outra pessoa responda de determinada maneira. Quando isso não acontece, sentimos frustração e dizemos que demos demais. Talvez, porém, não tenhamos apenas dado, talvez tenhamos realizado um contrato silencioso com o outro que nunca soube que ele existia. A doação consciente exige uma pergunta interna: estou oferecendo porque meu coração está livre para partilhar ou porque espero receber algo que não consigo pedir diretamente? Essa pergunta não condena a necessidade humana de reciprocidade. Relações saudáveis também precisam de troca. O ensinamento apenas nos ajuda a diferenciar uma troca legítima de uma doação apresentada como incondicional, mas secretamente sustentada por expectativas. A palavra sacrifício foi frequentemente associada à privação, à dor e à renúncia forçada. No ensinamento da Carta da Cerimônia da Doação, porém, ela recupera um significado mais profundo: tornar sagrado. Algo se torna sagrado quando deixa de existir apenas para servir ao ego individual e passa a participar de uma realidade maior. Um alimento torna-se sagrado quando é compartilhado. Um talento torna-se sagrado quando beneficia outras pessoas. Um conhecimento torna-se sagrado quando ilumina caminhos. E um objeto torna-se sagrado quando cumpre a sua missão de serviço. Uma experiência torna-se sagrada quando a sua sabedoria é devolvida ao coletivo. A doação, portanto, não destrói o valor daquilo que possuímos, ele amplia esse valor. Na filosofia de vida moderna, esse princípio nos convida a rever a pergunta habitual: quanto isso vale para mim? E substituí-lo por outra pergunta: de que maneira aquilo que eu tenho pode participar mais plenamente da vida? A riqueza deixa então de ser medida apenas pelo acúmulo e passa a ser reconhecida pela capacidade de circulação, distribuição e regeneração. O apego não nasce necessariamente da ganância, muitas vezes nasce do medo. Guardamos porque tememos precisar depois, acumulamos porque já vivemos escassez, controlamos porque não confiamos que seremos sustentados. Conservamos objetos porque eles representam pessoas, fases da vida, conquistas ou identidades que receamos perder. A matéria transforma-se em uma proteção simbólica contra a impermanência. Entretanto, quando acumulamos além do que podemos utilizar, aquilo que deveria nos servir começa a nos aprisionar. Precisamos organizar, proteger, conservar, transportar e vigiar tudo o que possuímos. A posse, que prometia liberdade, passa a consumir a nossa energia vital. A cerimônia da doação não ensina a irresponsabilidade financeira nem o abandono das necessidades concretas. Ela não transforma a privação em virtude. Sua medicina consiste em perceber quando o cuidado legítimo se converteu em medo, retenção ou obsessão pelo controle. A pergunta prática não é simples: o que posso descartar? Mas o que estou mantendo porque ainda serve à vida e o que estou mantendo apenas porque tenho medo de deixar partir. Na compreensão integrativa da conexão energética, tudo que não circula tende a estagnar. E isso acontece com objetos, emoções, ideias, relacionamentos e identidades. Uma casa excessivamente acumulada
pode refletir decisões adiadas. Uma agenda sem espaço pode esconder o medo do silêncio. Um relacionamento vazio pode permanecer não por amor, mas por receio da solidão. Uma identidade pessoal pode ser mantida porque não sabemos quem seremos sem ela. Uma dor pode ser alimentada porque se tornou o último vínculo com alguém ou com uma fase da vida. Libertar não significa rejeitar o que existiu, significa permitir que aquilo que cumpriu a sua função assuma outra forma. A folha que cai não trai a árvore. O rio que deixa a sua margem não nega o seu caminho. A estação que termina não perde o seu valor. Na natureza, liberação e continuidade não são opostos. A própria continuidade depende da capacidade de soltar. Um dos aspectos mais importantes desta carta é o respeito por quem recebe. A cerimônia não era apresentada como uma oportunidade de descartar objetos quebrados, inúteis ou indignos. Oferecer algo sem valor real seria uma desonra. Esse ensinamento questiona formas modernas de caridade baseadas na superioridade. Quando damos aquilo que jamais usaríamos em condições que não aceitaríamos para nós mesmos, podemos estar apenas transferindo resíduos e preservando a nossa própria imagem de generosidade. A doação consciente reconhece a igualdade essencial entre quem oferece e quem recebe. Hoje você dá, amanhã poderá precisar receber. A roda da vida muda continuamente as posições. Ninguém é apenas provedor e ninguém deveria ser reduzido à condição permanente de necessitado. Dar com dignidade significa respeitar as necessidades e a autonomia de quem recebe. Oferecer algo útil em boas condições. Não exigir submissão, gratidão excessiva ou exposição. Não transformar a vulnerabilidade alheia em palco para o próprio ego. E reconhecer que receber também é uma forma de participar do fluxo. A verdadeira doação não cria hierarquia, ela cria relação. A sociedade moderna costuma medir riqueza pela quantidade de recursos acumulados. A carta da cerimônia da doação propõe outro critério: a disposição de colocar recursos, habilidades e talentos a serviço da comunidade. Essa visão não romantiza a pobreza, ela redefine a prosperidade. Uma pessoa pode possuir muito e viver interiormente dominada pela escassez. Outra pode dispor de menos recursos, mas experimentar abundância relacional, criatividade, cooperação e confiança na vida. A riqueza ancestral, descrita nos ensinamentos da Carta do Caminho Sagrado, não reside apenas no que alguém guarda, mas no que consegue fazer circular sem destruir a própria integridade. Isso inclui recursos não materiais: o tempo, a escuta, o conhecimento, a experiência, a presença, a criatividade, oportunidades, contatos, cuidados, orientação e reconhecimento. Muitas pessoas afirmam não ter nada para oferecer porque associam doação exclusivamente ao dinheiro. Contudo, às vezes o recurso mais transformador é a disposição para escutar sem julgar, ensinar uma habilidade, abrir uma porta ou reconhecer o talento de alguém. A medicina da generosidade precisa ser integrada ao discernimento. Doar não significa permitir abuso,
Partilhar não significa negligenciar o próprio sustento, servir não significa tornar-se responsável por todos. Abrir o coração não exige abandonar os limites. Quando alguém doa continuamente para ser aceito, necessário, amado, a generosidade pode se transformar em uma estratégia de sobrevivência emocional. A pessoa oferece mais do que pode, esgota-se e depois sente ressentimento porque ninguém reconheceu o seu sacrifício. Nesse caso, o verdadeiro objeto da liberação talvez não seja um bem material, mas a necessidade de ser indispensável. A carta menciona justamente o desapego de antigas atitudes, precisar ser amado, apreciado ou considerado essencial em determinadas situações. Essa é uma das camadas psicológicas mais profundas do ensinamento da cerimônia da doação. Algumas pessoas não acumulam objetos, acumulam responsabilidades, tornam-se guardiã dos problemas de todos porque sua identidade depende de serem necessárias. A cerimônia da doação pergunta: você consegue oferecer amor sem controlar? Ajudar sem retirar do outro a sua autonomia? Partilhar sem abandonar a si mesmo? A doação madura nasce da plenitude e respeita os limites de todos os envolvidos. Controlar é tentar determinar o destino das pessoas, das coisas e dos acontecimentos para evitar a insegurança. Mantemos objetos, relações e funções porque acreditamos que sem elas perderemos a estabilidade. Entretanto, a tentativa de garantir tudo frequentemente bloqueia a renovação. Quando ocupamos todas as prateleiras, não há espaço para o novo. Quando preenchemos todo o tempo, não ouvimos novas direções. Quando controlamos todas as relações, não permitimos que elas respirem. Quando insistimos em uma antiga identidade, impedimos que uma nova consciência possa nascer. A liberação restaura o movimento. Soltar não é perder o comando da vida, é reconhecer que a vida nunca esteve inteiramente sobre o nosso comando ou controle. Esse reconhecimento pode gerar medo, mas também traz alívio. Não precisamos administrar o universo. Precisamos apenas responder com consciência ao momento presente. O texto do livro As Cartas do Caminho Sagrado apresenta uma visão em que cada objeto possui uma função dentro da criação. Uma panela não utilizada não está cumprindo a sua missão. Deve chegar às mãos de quem a utilizará. Mesmo para quem não interpreta literalmente a existência de um espírito nos objetos, há uma sabedoria moderna muito clara nesse ensinamento. Tudo o que foi produzido contém matéria, energia, trabalho, tempo, conhecimento e impacto ambiental. Um objeto não surge do nada, ele incorpora recursos que foram extraídos da Mãe Terra e o esforço de muitas pessoas. Quando acumulamos, desperdiçamos ou descartamos irresponsavelmente, interrompemos o potencial de serviço contido naquela matéria. Doar, reparar, reutilizar e compartilhar tornam-se práticas de respeito com a Mãe Terra. Essa visão aproxima a cerimônia da doação de princípios atuais, como a economia circular, o consumo consciente, a reutilização, a reparação, bibliotecas de objetos, compartilhamento comunitário
e redução de desperdício com responsabilidade socioambiental. A sabedoria ancestral da liberação oferece assim uma resposta profunda à cultura do descartável, não acumular o que não usamos e não destruir aquilo que ainda pode servir. A aplicação da carta amplia a doação para além do mundo material. Ela sugere liberar antigas ideias, hábitos, relacionamentos vazios e padrões emocionais. Isso significa que também podemos realizar uma cerimônia de doação interior. Podemos devolver ao passado a identidade que construímos para agradar. A culpa, que já cumpriu a sua função de nos ensinar a nos defender e a nos proteger. A necessidade de provar valor, a imagem idealizada de quem deveríamos ter sido. O ressentimento que nos mantém ligados a uma ferida. O papel de salvador, o medo de decepcionar, a obrigação de permanecermos iguais. Essas estruturas não são necessariamente más, mas surgiram para nos proteger em um determinado momento. O problema começa quando continuamos governando a vida depois de terem perdido a sua utilidade. Libertar-se não exige desprezar o antigo eu, exige agradecer-lhe e permitir que descanse. Existe uma dimensão frequentemente esquecida. Para que algo seja doado, alguém precisa aceitar receber. Pessoas muito identificadas com independência podem sentir vergonha de receber ajuda. Acreditam que receber as torna fracas, inferiores ou endividadas. Contudo, recusar toda ajuda também pode interromper o fluxo. A circulação saudável possui dois movimentos: oferecer e acolher. Quem recebe com dignidade permite que a generosidade do outro encontre expansão. Em um outro momento da roda, poderá devolver a vida por caminhos diferentes. Reciprocidade não significa pagar imediatamente a mesma pessoa. Significa permitir que o bem recebido continue circulando. Talvez alguém lhe ofereça apoio hoje e você transmita essa medicina amanhã a uma pessoa que nunca conheceu o primeiro doador. É assim que o tecido comunitário se fortalece. O ensinamento da cerimônia da doação confronta uma das crenças mais fortes da cultura moderna, a ideia de que a segurança individual depende de acumular mais do que os outros. Quando cada pessoa tenta garantir sozinha toda a sua proteção futura, a comunidade enfraquece e a escassez coletiva aumenta. Alguns acumulam em excesso, enquanto outros carecem do essencial. Na lógica comunitária, a segurança nasce também na confiança nas relações. Hoje eu ajudo, amanhã posso ser ajudado. A abundância não está apenas no depósito particular, mas na vitalidade da rede. Essa visão encontra ecos em modelos modernos e contemporâneos. A ajuda mútua, o cooperativismo, as redes de cuidado, os bancos comunitários, as hortas coletivas, a economia solidária e o compartilhamento de conhecimentos e ferramentas. A cerimônia da doação recorda que nenhuma prosperidade é completa enquanto a comunidade permanece escassa ou ferida. O gesto verdadeiramente libertador não depende de retorno. Isso não significa que toda relação deve ser unilateral. Significa que, ao escolher uma doação, precisamos reconhecer a sua natureza. Aquilo que é doado deixa de ser um instrumento de controle. A expectativa transforma o presente em cobrança futura. Eu fiz isso por você,
pode tornar-se uma forma de domínio quando é usado repetidamente para exigir obediência, afeto ou lealdade. A doação sagrada não mantém um registro emocional de dívidas. Ela confia que o gesto encontrará o seu lugar na grande circulação da vida, ainda que o retorno não venha da mesma pessoa, da mesma maneira ou no tempo esperado. Há uma diferença entre desapego consciente e rejeição. Às vezes, alguém tenta soltar tudo, movido pela raiva, pela culpa ou pelo desejo de romper bruscamente com o passado. Porém, a verdadeira liberação não nasce da violência contra si. Ela exige presença, gratidão e discernimento. Antes de doar ou encerrar algo, podemos nos perguntar: isso realmente cumpriu sua função em minha vida? Estou liberando por clareza ou reagindo a uma dor momentânea, a algo que precisa ser reparado antes de ser entregue? Esse objeto será útil para quem o receberá? Estou respeitando a história envolvida? Há uma conversa que precisa acontecer antes do encerramento? A cerimônia não é uma fuga da responsabilidade, é um ato consciente de conclusão. A imagem essencial desta carta é a das mãos abertas. Mãos fechadas conseguem segurar, mas não conseguem receber. Mãos abertas podem oferecer e acolher. A liberação não promete que nunca sentiremos medo. Ela nos ensina a não construir toda a vida ao redor do medo. Quanto mais rapidamente seguramos o que já conhecemos, menos disponíveis ficamos para aquilo que deseja nascer. A doação cria espaço exterior e interior, e é nesse espaço que novos relacionamentos, ideias, recursos e formas de consciência podem entrar. A abundância, então, deixa de ser compreendida como um acúmulo e passa a ser vivida como confiança na circulação. Agora, as aplicações práticas da cerimônia da doação com a sabedoria ancestral para a vida moderna, para a vida contemporânea. A cerimônia da doação pode ser traduzida em uma prática concreta e gradual. Escolha algo que possua valor e utilidade, mas que já não esteja cumprindo a sua missão em sua vida. Não escolha lixo nem algo quebrado. Limpe-o, organize-o e entregue-o com respeito a alguém ou uma instituição que realmente possa utilizá-lo. Depois, observe o que surge dentro de você. Alívio, medo, arrependimento, orgulho, desejo de reconhecimento, vontade de controlar o uso, sensação de vazio ou alegria. Essas relações são parte da cerimônia. O verdadeiro ensinamento não está apenas no objeto entregue, mas na consciência revelada durante a entrega. Em seguida, escolha uma forma não material de doação, compartilhar um conhecimento, oferecer escuta, reconhecer alguém, abrir uma oportunidade ou dedicar tempo a uma ação comunitária. Por fim, identifique um padrão interior que precisa ser liberado. Escreva o nome desse padrão em um papel e reconheça: você me serviu em outro momento. Agradeço a sua proteção e o seu aprendizado. Agora permito que a sua energia retorne à vida. A prática não precisa ser grandiosa, precisa ser verdadeira. A cerimônia da doação ensina que a liberdade não depende somente daquilo que conseguimos conquistar,
mas também daquilo que somos capazes de soltar, sem perder a confiança na vida. Sua medicina nos conduz da posse à circulação, do controle à confiança, da acumulação à suficiência, da caridade hierárquica à reciprocidade, do sacrifício doloroso ao ato de tornar sagrado, da dependência do reconhecimento à generosidade silenciosa, do medo da falta à participação consciente no fluxo da abundância. A verdadeira riqueza não se mede apenas pelo que temos, mas pela qualidade da relação que mantemos com aquilo que recebemos. Podemos usar sem explorar, guardar sem aprisionar, compartilhar sem nos abandonar, receber sem vergonha e liberar sem negar o valor que existiu. Tudo que chega às nossas mãos permanece por um tempo. Um objeto, uma relação, uma função, uma ideia, uma identidade, e nada nos pertence para sempre. Somos guardiões temporários das formas que a vida nos confia. A sabedoria não está em rejeitar a matéria, mas em amá-la sem aprisioná-la. Está em reconhecer quando algo deve permanecer, quando algo precisa ser cuidado e quando chegou a hora de seguir adiante. Quando abrimos as mãos, não ficamos necessariamente vazios, ficamos disponíveis, e é nessa disponibilidade que o grande mistério encontra espaço para continuar criando através de nós. A grande medicina da cerimônia da doação pode ser resumida em uma única verdade. Aquilo que circula permanece vivo, aquilo que é oferecido com consciência não desaparece, transforma-se em caminho, vínculo, serviço e libertação. Na plataforma da Conexão Energética, vamos aprofundar os ensinamentos, aplicações, atributos e desafios propostos pela sabedoria ancestral da Carta da Cerimônia da Doação, Liberação. Os atributos da cerimônia da doação são deixar ir, dar a outra pessoa sem expectativas, abrir mão do controle, limpar e liberar o passado, compartilhar de coração sem impor condições, remover os bloqueios ao crescimento, desapegar-se de antigas ideias. Os desafios da cerimônia da doação são libertar-se do apego aos objetos materiais, dar esperando receber favores mais tarde, destruir a ganância ou o ciúme, libertar-se do medo, abandonar a necessidade de reconhecimento e temer a escassez. Se você gostou dessa aula, quero pedir para você se inscrever no canal da Conexão Energética, deixar o seu like, o seu comentário e acionar o sininho para saber sempre que eu publico um novo conteúdo aqui no canal da Conexão Energética. Peço também que você divulgue e compartilhe esse vídeo e esse canal da Conexão Energética para aqueles que você acredita que este conteúdo possa ser relevante ou fazer a diferença na vida daquela pessoa. Mitakuye Yasin por todas as nossas relações. Arrou, eu te vejo, eu te sinto, eu te honro, eu sou grato a você. Danarro, que assim seja.